Paz seja contigo, meu querido. Deus abençoe. Que alegria, que bênção estar com você. Estamos iniciando o livro de Marcos. Olha, estamos no Novo Testamento já. Ó, passamos Mateus, estamos em Marcos. Olha que bênção. Caminha, querido. Vamos nessa, porque Deus tem coisas grandes para nós, amém? Grandes revelações. Eu vou dizer para você. Onde você está lendo aí na tua casa, é um portal que se abre e tem anjos voando e descendo aí, amém? Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 1 ao 4. Marcos, capítulo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também. Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram entradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Eles usavam roupas feitas de pelos de camelo. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhoto e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que João estava saindo da água, Jesus viu os céus se abrir e o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam dele. Os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava as boas notícias que vêm de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores, era Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo e eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e o empregado no barco, e foram com ele. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam admiradas com a sua maneira de ensinar, e que Jesus ensinava com autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dormindo, dominado por um espírito mau. O homem gritou: o que é que quer de nós, Jesus de Nazaré, que veio para você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você, é o Santo do Deus vivo. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: o que quer dizer isto? É um ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. A fama de Jesus se espalhou
depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou na mão dela e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois de pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todos os povos da cidade se reuniam em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença, expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto, ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus respondeu: vamos ao povoado que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho. Ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Quando Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugar deserto, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Nem no mesmo instante Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde o imposto eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de imposto e outras pessoas de má fama que seguiam, alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus. Vendo Jesus comer com aquela gente, e como os cobradores de imposto, perguntaram aos discípulos: por que é que ele come e bebe com essa gente? Jesus
ouviu a pergunta e disse ao mestre da lei: o que é que os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga, e a roupa velha aumentando o buraco. Ninguém põe o vinho novo em odre velho. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odre novo. No sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espiga. Então, alguns dos fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar, comeu o pão oferecido a Deus e a deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente o sacerdote tem o direito de fazer isso. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Marcos capítulo 3. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. E estava também na sinagoga uma pessoa que queria acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá, e perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estende as mãos. O homem estendeu as mãos e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os discípulos foram até o lago da Galileia. Junto com ele ia uma gente da Galileia, de Jerusalém, da Idumeia e do lado leste do Rio Jordão, e da região de Tiro e de Sidom. Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois eles estavam curando muita gente. De todos os doentes se ajuntavam em volta dele para tocá-lo, e as pessoas que tinham espírito mau, ao ver Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu no monte, chamou o que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele, eles serem enviados para anunciar o evangelho a esses 12. Ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônio. Os 12 foram Simão, quem era Jesus, deu o nome de Pedro; Tiago e João, filho de Zebedeu, e ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariote, que traiu Jesus.
Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios, e Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônio. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-lo por meio de parábola. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começarem a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupo e esses grupos lutarem contra si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou a blasfêmia contra Deus poderão ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque dizia que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus discípulos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele olhou para as pessoas que estavam ali sentadas em volta e disse: vejam aqui, estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meus irmãos, é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábola para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escute, certo homem saiu para semear, e quando ele estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outras partes da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo e a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso produziram, mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, ouça. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os 12 discípulos a fazer perguntas a Jesus a respeito das parábolas. Jesus disse: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, que escute e não entendam, senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essas parábolas, como vão entender outras? E continuou: o semeador semeia mensagem de Deus. Algumas pessoas que ouvem, são como as sementes que caíram à beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas.
E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio do espinho. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, as ilusões, as riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e elas não produzem fruto. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Disse também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem, recebe mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. O reino de Deus é como o homem que joga a semente na terra. Quer ele seja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde o grão, que enche as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la como a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como a semente de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como essa, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Ele só falava com eles usando parábola, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Você ainda não tem fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Amém. Deus abençoe você. Paz.